Continuando a nossa série de explicações sobre toca-fitas clássicos, toca-fitas que vieram com alguns componentes eletrônicos e inovações tecnológicas para modernizar, para atravessar a era daqueles aparelhos bem antigos do início das décadas 30, 40, 50, para começar nas décadas de 70, 80 e 90, uma modernidade aonde gerou tudo isso que está aí, como eu sempre falo, os multimídias aí super interativos nos carros atualmente. Hoje não é um aparelho, é uma central multimídia que você controla muitas coisas, inclusive com sensores que te dá quantidade de combustível, velocidade, temperatura externa, interna, até aspectos de suspensão em carros mais sofisticados. Então não é mais um aparelho de som, como a gente diz, é uma central multimídia unificada que você precisa, inclusive, programar com auxílio de computadores e cada carro tem um sistema. Como aqui no Museu do Toca-Fitas o nosso caso aqui é resgatar a memória do som automotivo, começando das décadas de 70, hoje eu estou muito contente porque eu vou falar para vocês de uma marca que foi sinônimo assim de evolução. Quando você falava da marca, às vezes você queria dizer que era um rádio automotivo, um toca-fitas automotivo, que foi a Motorrádio. Inclusive os locutores de futebol de uma emissora aí muito consagrada, eles davam um motorrádio, ou seja, um aparelho da marca Motorrádio para o melhor em campo. Então o Motorrádio, se falava tanto, vai ganhar o Motorrádio, vai ganhar o Motorrádio. E hoje, e naquela época, quando você falava que ia, por exemplo, numa loja, colocar um som no seu carro, o cara falava assim, vou colocar um Motorrádio e já venho. E na verdade ele não ia colocar um Motorrádio, às vezes ele ia colocar um TKR, um Tojo, um Bosch, mas o Motorrádio virou na época assim, um sinônimo de som automotivo. E muitos fatores contribuíram para isso, porque era uma empresa genuinamente nacional, com tecnologia nacional, que apostava nos detalhes que os carros nacionais precisavam, que isso era muito importante, porque no Brasil você tem regiões em que o tempo é muito frio, né, a temperatura é muito baixa, e outras que a temperatura é altíssima. E o rádio é produzido para circular em qualquer uma dessas regiões, tanto com temperatura baixa como temperatura alta. E a Motorrádio, sendo uma empresa brasileira, ela tinha conhecimento disso. Então ela fazia componentes com soldas mais reforçadas, porque quando um carro está parado num calor de 35 graus, dentro do carro, com o carro fechado, aquilo lá vai quase a 100 graus. Então os componentes, as soldas dos componentes tendem a soltar, a dar mau contato. E a Motorrádio já previa tudo isso, todas essas condições. Além do que as estradas, os buracos das ruas no Brasil, que são muito maiores, então fazia com que os componentes nesta trepidação se soltassem, rachassem a placa. Então a placa de circuito de fenolite, onde vinham os componentes, era mais reforçada, os componentes tinham uma qualidade um pouco mais robusta. Então a Motorrádio gerou, na época, sinônimo de qualidade de som automotivo, não só por ser uma marca brasileira que produzia aparelhos aqui no Brasil, mas porque tinha qualidade, quem colocava gostava, e a Motorrádio mudou um pouco o patamar do som automotivo brasileiro nas décadas de 70 e 80. E para começar a falar de Motorrádio, né, que é um aparelho até bonito, esse aqui já é um pouco mais moderno, eu vou falar dos Motorrádios mais antigos, os que originaram o nome Motorrádio mesmo era o rádio AM, FM de teclas, tradicionalíssimo na indústria automotiva brasileira, muitos carros vinham com ele nas décadas de 70, eu vou falar muito depois sobre ele, os detalhes de construção, a qualidade de sintonia do AM que era perfeita, né, ou perto da perfeição em vista dos aparelhos importados que vinham para cá, porque a nossa frequência também era toda deturpada devido à geografia, muitos morros, em cidades grandes como São Paulo, muitos prédios, e as antenas se concentravam tudo no mesmo lugar, então uma rádio pegava o sinal da outra, e a Motorrádio se preocupava com tudo isso. Era uma fábrica genuinamente brasileira, que tinha um polo em Manaus, e que fazia aparelhos de boa qualidade, e que tinha uma simpatia muito grande pela população. Talvez até porque ela era uma fábrica, uma empresa genuinamente brasileira, isso ajudava muito e ela colocava isso no slogan, mas também porque ela estudava as condições aqui no Brasil para poder fazer aparelhos que fossem adequados à nossa realidade, aos nossos carros, às nossas ruas esburacadas, as regiões do país onde você tem no norte um calor insuportável e no sul muito frio. Então eles se preocupavam com isso, diferente dos aparelhos que a gente comprava, que vinha de fora. Mas tinha qualidade. Como eu disse, a Motorrádio, ela estudava as condições do nosso país. Então você pega um aparelho da Motorrádio, você vê as placas de solda, elas são mais robustas. A qualidade do estanho nos componentes eletrônicos, na solda, é muito maior. Por quê? Porque, como eu falei, você deixa um carro parado numa região muito quente,
de 30, 30 e poucos graus, dentro do carro pode chegar quase a 100 graus, com tudo fechado e com aquele mormaço todo. Então imagina dentro do painel e dentro do rádio que está dentro do painel, como não ficaria quente. Então isso daí pode afetar o estanho, pode até dar mau contato e começar a atrapalhar a qualidade do rádio, coisa que acontecia muito com os rádios que vinham de fora. Muita gente chegava na loja pra gente resolver problemas, que eu ia ver a ressoldagem de placa, porque a trepidação, os buracos que tem aqui no Brasil, e principalmente esse negócio da variação de temperatura, fazia com que o estanho rachasse e ficasse com mau contato alguns componentes. Eu consertei muito rádio que era só ressoldar a placa e o problema resolvia. E motorrádio quase não dava esse defeito, porque eles se preocupavam muito com isso. Eles tinham uma fábrica no Brasil que estudava a qualidade dos carros produzidos aqui, com o piso daqui, com a temperatura das regiões aqui, sabendo que tudo isso poderia influir no funcionamento do aparelho. Então a produção em série era voltada para o nosso país.